Galera do Damas, só aprende quem tem fome, como dizia Rubem Alves. E nesse anseio da gente evoluir, nós aprendemos que quando tem 3 damas contra uma, que a gente utiliza o método pé de galinha, certo? Beleza. E se a gente tivesse um método que a gente ganhasse pelo menos 2 lances mais rápido, galera? Isso aí, vamos aprender então o método do P. Muito eficiente, galera. Vamos lá! E o primeiro lance que a gente faz no método do P é igual ao lance que a gente faria se fosse utilizar o pé de galinha, né? Que é dominar a outra bidiagonal com a dama, tá, galera? E aqui a dama preta tem que jogar, e agora vem um lance magnífico, agora vem um lance muito legal, que eu imagino que muitos de vocês vão se surpreender, porque a gente está acostumado que nessa posição a gente domine a bidiagonal com o lance D8, B6, né? Outra bidiagonal, né? No caso, essa bidiagonal aqui. Mas em vez disso, a gente não vai dominar com o lance com a dama de D8. A gente vai dominar agora, galera, com a dama da grande diagonal. E é esse lance que forma a primeira fase, que é formar a letra P. Aí, galera, daí o nome no método P, porque a gente vai ver essa letra algumas vezes, tá? E o legal disso, galera, é que nessa posição, a dama preta não tem casa para jogar nessa bidiagonal. Ela não tem para onde jogar para se manter nessa bidiagonal agora. Exemplo, se ela joga, por exemplo, em B8, né? Eu pego a dama da grande diagonal e coloco em G1. E aí ela não tem mais casa. Se, por exemplo, jogar aqui na grande diagonal, né, que todo mundo tem medo, nossa, pode empatar e tal, simplesmente sacrifica aqui a peça, a dama, né, no caso, né, captura e fecha a dama preta, e a dama preta fica sem casa para jogar, né, galera? Se nessa posição, então, né, que eu jogo a dama aqui, se a dama preta, por acaso, jogue em G3 para se manter nessa bidiagonal, de novo, quando a dama se mantém nessa bidiagonal, eu pego a dama de D8, a dama que está no carregão, e coloco no cantinho. A gente já viu que não pode se manter na bidiagonal, né? Por exemplo, jogando em F4, né? Porque tem o sacrifício, né? Que a gente já viu o que acontece, não é? Então, galera, nessa posição aqui, depois de dama G1, se a dama, por exemplo, sai para H4, perde rapidamente também, porque eu tomo a outra bidiagonal com a outra dama, e agora a dama preta não tem casa para ir. Se joga, por exemplo, em E1, que parece ser o único lance que não perde rapidamente, eu sacrifico as minhas 2 damas e está perdida a dama, tá ok? Se nessa posição aqui joga já em E1 direto, de novo, né, eu jogo a minha dama aqui, eu sacrifico ela, depois sacrifico a outra dama e está perdido. Ou seja, pessoal, nessa posição a dama preta já tem que sair da bidiagonal, não tem como ficar. E o que é legal nisso, galera, é que é o seguinte, quando chegar nessa situação, ambos os jogadores possivelmente estarão com pouco tempo, porque essa é uma situação que acontece no final de partida, né? E é muito difícil para o jogador de pretas visualizar que ele não pode se manter mais nessa bidiagonal, então ele vai ter que sair daí, tá? Mas se ele se mantiver, o jogador de brancas ganha rapidamente. Mas vamos supor que o jogador de pretas consiga realizar o melhor lance possível, que nessa posição seria jogar em H6. Quando ele sai da bidiagonal, a gente vai para a segunda fase, que é formar a base da letra P. Né? Reparem que quando eu formo essa linha aí, ela forma a base da letra P, né? Só falta a parte da circunferência da letra P, que a gente vai ver já já. E nessa posição, obviamente, o jogador de pretas não pode jogar em F8, né? Porque senão eu fecho aqui com a minha dama, ele é obrigado a sair, e eu sacrifico 2 damas e ele perde a dama dele, não é? Então nessa posição aqui, depois de H6, depois eu formar a base da letra P, né, galera? O que acontece? Ele vai ter que sair daí. E aí que a gente vai entrar na terceira fase, né? Se a dama está em H6, obviamente ela vai ter que descer, né? Ela não pode descer para D2, obviamente, né? Porque senão eu sacrifico as minhas 2 damas e perde, né? E está perdido, não é? Então ele vai ter que ir para casa... Opa! Ele vai ter que ir nessa posição para casa C1, né? Ele vai para C1. Quando ele vai para C1, né?
É aí que eu tenho que utilizar a terceira fase. A dama estava lá em cima e desceu. Se a dama estava lá em cima e desceu, eu vou formar a letra P da mesma forma. Se a dama estava lá em cima, a dama de H6, e foi para C1, eu também vou descer a minha dama lá de D8 para F6, fazendo a terceira fase, que é fazer a letra P seguindo a dama adversária. A dama preta subiu, estava lá em cima e desceu. Eu também estava com a minha dama lá em cima e desci. Por que eu estou falando isso, gente? Porque numa outra situação, vamos supor aqui, pessoal, que a dama preta já estivesse, por exemplo, na casa C1. E de C1, ele vai, por exemplo, para H6. Reparem que nessa posição, a dama também teve esse movimento de C1 a H6, só que foi de baixo para cima. Estava em C1 e subiu lá para H6. Como ele subiu para H6, então eu vou fazer o quê? Eu pego a minha dama de D4 e subo para casa F6, formando a letra P também, só que dessa vez subindo com a minha dama. E nesse caso aqui, se acontecesse isso, o ganho ele seria muito rápido, né? Tendo em vista que a dama, se ela descesse para qualquer casa dessa diagonal, por exemplo, se voltasse para C1, eu simplesmente sacrificaria as minhas duas damas e ganharia o jogo. E se tentasse ir para outro lado, por exemplo, para F8, eu simplesmente bloqueio aqui e defendo a minha dama de D6, né? A dama preta sai, eu sacrifico uma dama, o adversário toma, eu sacrifico outra e ganho o jogo, ok? Bom, supondo que tenha acontecido isso então, estava lá em H6, foi para C1 e eu fiz aqui o P descendo a minha dama, ok? Nessa posição, supondo que o adversário realize o melhor lance, que seria H6, o que acontece? Aqui a gente vai para a nossa quarta fase, que é realizar os lances de tempo nessa posição. Eu preciso fazer lances de tempo para permitir que, quando o adversário estiver na casa C1, né, o lance seja meu e não dele. Tá? Então aqui o que eu vou fazer nessa posição, gente? Ele foi para H6, eu vou para H4. Se ele jogar aqui, por exemplo, para D2, eu vou fazer mais um lance de tempo, que nesse caso é o lance E7, né? A dama vai para E7. Reparem que aqui, como é o segundo lance de tempo, a dama preta não tem mais como ficar nessa tridiagonal. Se ele, por exemplo, jogar a dama para H6, eu dou a dama e depois eu sacrifico mais uma dama. Se nessa posição ele jogar em C1, eu ganho da mesma forma, não é? Aliás, de uma forma simétrica, né? Em vez de sacrificar a dama em G7, eu sacrifico ela em B2. Né? E nessa forma aqui, o adversário não pode mais se manter nessa tridiagonal, ele é obrigado a sair, e agora eu formo de novo a base da letra P, e dessa forma eu vou fazer o arremate aqui, e nós estamos na quinta fase, tá, galera? Poxa, mas quando é que eu sei que nessa posição é o arremate? É muito simples, galera. Sempre quando estiver nessa posição aí, galera, e supondo que o lance seja das brancas, se a dama preta estiver em qualquer uma dessas casas, ele perde facilmente. A única casa que ele não perde é se ele estivesse em C1, que não é o caso, tá? Então, nessa posição aqui, o lance é das pretas, vai perder facinho aqui, porque, por exemplo, se jogar em H4, eu simplesmente faço um lance de tempo aqui, o adversário é obrigado a sair, né? E aí eu sacrifico as minhas duas damas. Poxa, mas e se em vez de ele ir para H4, ele fosse para A5, por exemplo? O ganho daqui também é muito simples. Basta realizar o lance de tempo, né, com a minha dama, ele é obrigado a sair de lá, e de novo eu sacrifico uma dama e sacrifico a outra dama. Ou seja, nessas posições aqui, galera, quando eu formo a base da letra P, a única casa que o adversário ele consegue escapar seria na casa C1. Escapar não, né? Que demora um pouco mais para ele perder. E dessa forma, a gente utiliza um método do P para ganhar do adversário em 10 lances, galera. 2 lances mais rápido do que o método do pé de galinha. Tá? São essas, então, as 5 fases que a gente precisa realizar para conseguir executar o método P. Né? Quer formar o P com as duas damas na bidiagonal,
depois formar a base da letra P, depois formar o P seguindo a dama adversária, dar os lances de tempo e finalmente fazer o arremate, né, galera? Agora a gente vai ver uma posição simétrica a que a gente realizou agora há pouco, né, que foi, em vez da gente fazer com as damas na oitava fila, fazer com as damas na primeira fila, né? Então, obviamente, o lance vai ser o mesmo, né? Ou seja, eu vou dominar a bidiagonal com essas duas damas, né? Formando essa letra P, né? O adversário, realizando o melhor lance, vai para a casa H6, e aqui eu já chego na segunda fase, que é formar a base da letra P, né? Feito isso, o adversário possivelmente vai jogar lá em F8, e aqui, ó, como ele estava na casa A3 e subiu para F8, eu também vou pegar a minha dama que está lá embaixo e vou subir para, no caso, C3, de E1 para C3, formando aqui a base da letra P, no caso a letra P, fazendo a circunferência na mesma direção que a dama adversária foi, de baixo para cima, tá? Supondo, por exemplo, que o adversário ele tivesse jogado estivesse lá em F8 e tivesse jogado para A3, no caso ele estava lá em cima e veio aqui para baixo. Então, neste caso, eu formaria o P também de cima para baixo, jogando de E5 para C3, no caso, né, e formando a letra P nessa direção, tá, gente? Reparem que a ideia é a mesma, tá? Feito isso, pessoal, né, o adversário jogou lá para F8, sigo ele formando a letra P, e aqui existem os lances de tempo que a gente acabou de ver, né? Então eu vou realizar os lances de tempo nessa diagonal aqui agora, né? Até fazer com que o adversário saia dessa tridiagonal, né? Que é muito rápido, né? Eu jogo a minha dama na mesma coluna que ele jogou a dama dele, né? Em A3 no caso ele jogou, então eu jogo em A5, ele movimenta lá para D2, e aqui eu fecho a dama dele jogando a minha dama na casa D2. Ele não pode manter a dama dele aí, a gente já viu, né? Por exemplo, se ele joga lá para F8, por exemplo, né? Eu ganho sacrificando minhas duas damas, não é? Feito isso, então, ele é obrigado a sair dessa tridiagonal, e aí que eu jogo para casa E1, tá, gente? E aí eu vou para a quinta fase, onde eu vou fazer o arremate, tá, galera? Lembrando que quando eu faço essa base do P, se o adversário estiver em qualquer uma dessas casas aqui, ele perde facilmente. A única casa que ele não perde facilmente é se ele estivesse em F8. A gente viu agora, utilizando com as damas na oitava fila, né, que a casa seria C1. Como a posição é simétrica, né, virando o tabuleiro, essa casa é F8, que seria a casa onde teria mais dificuldade de nós capturarmos a dama preta, né? No caso aqui, se ele joga, por exemplo, para A5, né, o ganho aqui é fácil, né? Eu preparo o arremate, né, jogando a dama em G3, ele é obrigado a sair, eu sacrifico as minhas duas damas. Se naquela posição ele viesse, né, para H4, né, eu daria um lance de tempo, ele sairia, e aqui eu sacrificaria as minhas duas damas para ganhar a dama dele, não é? Se naquela posição lá, pessoal, em que eu joguei A5, para esclarecer qualquer dúvida, se o adversário, por exemplo, joga a dama em F8, nesse caso aqui, pessoal, eu jogo a minha dama em A1 e, de novo, né, ele vai ter que sair com a dama de lá, né? Se ele joga, por exemplo, em A3, a gente volta naquele método do P, né, que é seguindo a dama, e aqui o arremate é muito rápido, né? Eu formei a letra P, né, seguindo a dama, né? E aqui o arremate vai ser bastante rápido, né? Se o adversário tentar, por exemplo, jogar aqui, eu fecho com a minha dama, ele sai, eu sacrifico, não é? Se ele não saísse por aí, né? Se ele fizesse, por exemplo, qualquer lance, indo com a dama, por exemplo, para E7, né? Eu simplesmente sacrificaria as duas damas e ganharia também o jogo pelo método P. Lembrando, pessoal, estas são as 5 fases da letra P, do método P, né? E é bastante simples da gente executar esse método depois que a gente treina um pouco, tá, galera? Então, ó, vamos treinar, vamos colocar essas peças no tabuleiro, vamos usar o método P, ele é 2 lances mais rápido
do que o pé de galinha. E eu espero que vocês gostem, galera. E espero que vocês ganhem muitas partidas utilizando esse método, galera. Valeu, tchau, tchau!